Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite e análise da Loteca concurso 1212 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite e análise da Loteca concurso 1212 com 5 duplos. Primeiro jogo pelo Brasileirão Série A, Flamengo e Vasco da Gama. O Flamengo está em primeiro colocado e o Vasco da Gama está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 11 vitórias do Flamengo, 3 empates e 1 vitória do Vasco da Gama. Já nos últimos 5 jogos do Flamengo nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 88,76% votaram para o Flamengo, 8,99% para o empate e 2,25% para o Vasco da Gama. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Flamengo coluna 1. Segundo jogo pelo Brasileirão Série A, Vitória e Fluminense. O Vitória está em 17º colocado e o Fluminense está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Vitória, 6 empates e 4 vitórias do Fluminense. Já nos últimos 5 jogos do Vitória nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Na enquete realizada nós temos 21,35% votaram para o Vitória, 31,46% para o empate e 47,19% para o Fluminense. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate Fluminense, duplo fechado. Terceiro jogo pelo Brasileirão Série A, Ceará e Bahia. O Ceará está em 11º colocado e o Bahia está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Ceará, 2 empates e 6 vitórias do Bahia. Já nos últimos 5 jogos do Ceará nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 22,47% votaram para o Ceará, 44,94% para o empate e 32,58% para o Bahia. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate Bahia, duplo fechado. Quarto jogo pelo Brasileiro Série B, Avaí e Ferroviária. O Avaí está em 10º colocado e o Ferroviária está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Avaí, 1 empate e 1 vitória do Ferroviária. Já nos últimos 5 jogos do Avaí nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Ferroviária nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 70,79% votaram para o Avaí, 26,97% para o empate e 2,25% para o Ferroviária. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Avaí coluna 1. Quinto jogo pelo Brasileirão Série A, Botafogo e Atlético Mineiro. O Botafogo está em 6º colocado e o Atlético Mineiro está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Botafogo, 1 empate e 8 vitórias do Atlético Mineiro. Já nos últimos 5 jogos do Botafogo nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Na enquete realizada nós temos 70,79% votaram para o Botafogo, 25,84% para o empate e 3,37% para o Atlético Mineiro. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Botafogo coluna 1.
Sexto jogo pelo Brasileiro Série B, Remo e Atlético Goianiense. O Remo está em quinto colocado e o Atlético Goianiense está em 14º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Remo, um empate e nenhuma vitória do Atlético Goianiense. Já nos últimos 5 jogos do Remo nós temos uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Na enquete realizada nós temos 61,80% votaram para o Remo, 34,83% para o empate e 3,37% para o Atlético Goianiense. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Remo e empate, duplo fechado. Sétimo jogo pelo Brasileirão Série A, Palmeiras e Fortaleza. O Palmeiras está em segundo colocado e o Fortaleza está em 19º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Palmeiras, 3 empates e 5 vitórias do Fortaleza. Já nos últimos 5 jogos do Palmeiras nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 derrotas. Na enquete realizada nós temos 89,89% votaram para o Palmeiras, 8,99% para o empate e 1,12% para o Fortaleza. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Palmeiras coluna 1. Oitavo jogo pelo Brasileiro Série B, Criciúma e CRB. O Criciúma está em terceiro colocado e o CRB está em 12º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Criciúma, 4 empates e 5 vitórias do CRB. Já nos últimos 5 jogos do Criciúma nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o CRB nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 71,91% votaram para o Criciúma, 23,60% para o empate e 4,49% para o CRB. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Criciúma coluna 1. Nono jogo pelo Brasileirão Série A, Mirassol e Juventude. O Mirassol está em quarto colocado e o Juventude está em 18º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Mirassol, um empate e uma vitória do Juventude. Já nos últimos 5 jogos do Mirassol nós temos 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 82,02% votaram para o Mirassol, 13,48% para o empate e 4,49% para o Juventude. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Mirassol coluna 1. Décimo jogo pelo Brasileirão Série A, Internacional e Grêmio. O Internacional está em 12º colocado e o Grêmio está em 14º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Internacional, 4 empates e 3 vitórias do Grêmio. Já nos últimos 5 jogos do Internacional nós temos uma vitória e 4 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 43,82% votaram para o Internacional, 52,81% para o empate e 3,37% para o Grêmio. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Internacional e empate, duplo fechado. 11º jogo pelo Brasileirão Série A, Sport Recife e Corinthians. O Sport Recife está em 20º colocado e o Corinthians está em 9º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Sport Recife, um empate e 10 vitórias do Corinthians.
Já nos últimos 5 jogos do Sport Recife nós temos uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Na enquete realizada nós temos 14,61% votaram para o Sport Recife, 17,98% para o empate e 67,42% para o Corinthians. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Corinthians coluna 2. 12º jogo pelo Brasileiro Série B, Atlético Paranaense e Vila Nova. O Atlético Paranaense está em 8º colocado e o Vila Nova está em 9º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Atlético Paranaense, nenhum empate e uma vitória do Vila Nova. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 82,02% votaram para o Atlético Paranaense, 14,61% para o empate e 3,37% para o Vila Nova. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Paranaense coluna 1. 13º jogo pelo Brasileirão Série A, Santos e São Paulo. O Santos está em 16º colocado e o São Paulo está em 7º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Santos, 3 empates e 7 vitórias do São Paulo. Já nos últimos 5 jogos do Santos nós temos uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 25,84% votaram para o Santos, 48,31% para o empate e 25,84% para o São Paulo. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Santos e empate, duplo fechado. 14º jogo pelo Brasileirão Série A, Cruzeiro e Bragantino. O Cruzeiro está em 3º colocado e o Bragantino está em 8º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Cruzeiro, 3 empates e 1 vitória do Bragantino. Já nos últimos 5 jogos do Cruzeiro nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Na enquete realizada nós temos 87,64% votaram para o Cruzeiro, 11,24% para o empate e 1,12% para o Bragantino. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Cruzeiro coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.